Então, a palestra hoje é, como vocês já viram no tema, é perseverar até o fim. Perseverança até o fim, né? Como fazer isso, né? Humanamente, se a gente for pensar lado humano, praticamente é impossível, né? Então, eu começo com o primeiro um ponto de caminho, 983 de caminho, daquele livrinho Caminho, que é o seguinte: começar é de todos, perseverar de santos. Então, perseverar até o fim é praticamente precisa ser precisa ter muito de Deus para isso, né? E aqui continuando, que a tua perseverança não seja consequência cega do primeiro impulso, fruto da inércia, que seja uma perseverança refletida. Então, quer dizer, que a gente reflita, pense como é perseverar, ser fiel até o fim, né? Então, não é para poucos, né? Não é para muitos, né? Quer dizer, a gente precisa ter muita graça de Deus mesmo. Então, a gente vive numa sociedade, todos nós sabemos que vivemos uma sociedade marcada pelo desejo da novidade, né? Das coisas novas. Então, a gente também sabe que o começo são sempre muito bem enaltecidos, né? A primeira aula, o primeiro retiro, a primeira namorada, o primeiro emprego, sempre as primeiras o fervor da conversão, eu fui convertido, eu tive, quer dizer, acabei me convertendo, então, nossa, agora tudo está claro para mim, mas o começo, como falava aqui, o começo é de muitos, né? Mas perseverar isso até o fim não é simples, né? Não é para qualquer um, não é para amador, né? É para profissional. E a gente precisa ser profissional também na área espiritual, né? Se a gente não se profissionaliza, a gente vai ficando para trás, né? Porque vai perdendo o emprego, sempre acaba a corda estourando no lado mais fraco. Então, poucos que sabem amar o coração, poucos que já sabem amar quando o coração já não vibra. Então, quer dizer, quando o coração, com o passar do tempo, a gente vai entrando os problemas da vida, as tribulações, então a gente acaba não vibrando, porque falta, na realidade, falta o amor, né? Amar quando as coisas são fáceis, quando está tudo bonito, as coisas estão indo bem, quando tem dinheiro, quando está tudo sem problemas na vida, é fácil. Mas é bom amar, mas não é fundamental quando as coisas são fáceis. O fundamental é quando o bicho pega, né? Quando as coisas saem, se complicam. Então, aí é fundamental a gente ter Deus com a gente, né? Então, quando as repetições cansam, quando começa a cansar, isso sim é que torna o amor maduro, né? Quando as coisas começam a cansar. Sólido, a gente vai crescendo nisso aí, né? Crescendo nas virtudes, né? E o amor não depende do entusiasmo, entusiasmo inicial. Aquele entusiasmo inicial que todos nós temos, o amor não depende disso, né? O amor depende de luta, né? Estamos habituados a valorizar as coisas grandes. É o campeão, sempre é o primeiro, sempre as coisas grandes, as coisas a gente acaba na vida, a gente sempre enaltece aquela pessoa que, né, as grandes emoções, os momentos intensos, e corremos o risco de desprezar, a gente corre o risco de desprezar as coisas pequenas, as coisas, desprezar aquilo que é mais bonito na vida, que é aquelas coisas que são simples, aquilo que é comum na vida, no dia a dia. A gente vai esquecendo, a gente entra na rotina e isso vai tudo por água abaixo, né? Porque a gente vai esquecendo do amor, né? Não é fácil manter
manter sempre as coisas conectadas com Deus, né? É na perseverança que damos frutos. Nós só damos frutos na vida se a gente persevera, se a gente vai até o fim, se a gente é fiel. No cotidiano vivido com fidelidade. A gente precisa ser fiel a Deus, fiel à esposa, fiel aos filhos, fiéis aos filhos, também fiel aos amigos, né? Então, essas coisas que são pequenas, que exige a fidelidade nossa, essa que é as coisas que Deus que faz com que a gente cresça, na vida, né? O padre Flávio Sampaio, eu escutava uma meditação dele, ele dizia que uma senhora na cidade, ele foi rezar uma missa lá na cidade dele, e uma senhora de 85 anos, chegou na sacristia e falou: Padre, eu fiz uma promessa quando eu tinha 18 anos, de rezar o terço todos os dias, e até hoje eu não falhei um dia. Aí ele dizia: Isso, isso não é manchete de jornal. Isso é heróico, né? É heróico, tudo bem. Também a gente vai falhar um dia, o outro, a gente não vai conseguir, talvez, todos os dias, porque um dia ou outro vai viajar, chega cansado, fica doente. Mas perseverar, ir atrás desses objetivos, isso é realmente heróico na vida da gente, né? Isso para Deus tem um valor imenso, né? E isso no dia a dia a gente acaba, não, ninguém fala disso, né? Levar a nossa vida com esportividade e, e perseverança, isso que é com espírito esportivo, né? A rotina diária, a rotina diária sem glória humana, né? Aquela glória, quer dizer, o dia a dia bem feito, levantar cedo, e trabalhar, e de novo, e cuidar dos filhos, e cuidar dos amigos, e ligar para um, e dar atenção para outro, e, e conversar com a esposa. Então, essa vida diária, não pensar na glória humana, né? Pensar na glória de Deus, né? A vida cristã pode ser comparada com um atleta. São Paulo já fazia essa comparação, né? Um atleta, para ser um atleta, a gente precisa de disciplina, precisa de constância, precisa de treinamento, precisa de alongamento, precisa treinar todos os dias, cuidar da alimentação, repetir os mesmos movimentos, alongar, fazer isso, reforçar o joelho, reforçar os braços. E aí podemos pensar, e, e o lado espiritual, né? A gente não enxerga isso, né? Então, na nossa vida cristã, nós deveríamos ser um atleta, né? Um atleta existem os evangelhos que chamam os atletas de Cristo, né? No futebol aí. Mas, na realidade, nós devemos ser os atletas de Cristo, né? Sem fazer muita comentário, sem ficar. E também não vence apenas aquele que tem um talento natural e vontade, né? O Neymar, por exemplo, ele precisa treinar. Ele não adianta ter o talento natural que Deus deu para ele. Ele precisa treinar. Um cantor precisa treinar. Então, precisa, sozinho não precisa treinar a voz, a garganta, tudo isso. E nós também precisamos ir treinando nossas almas, né? Senão a gente vai esquecendo, e vai esquecendo, e a vida vai passando, e o tempo vai rápido, já estamos em agosto de novo, já tem o Natal de novo, e a vida acaba. E a gente chega no final, e aí a gente fala assim: o que que nós fizemos? O que que nós fizemos? Mesmo quando percebe que não está evoluindo, confia que a rotina está preparando o seu corpo e sua mente para vencer. O atleta, ele vai confiando. Ele sabe que o treinamento, a constância, ir na academia, fazer exercício, fazer fisioterapia, essa rotina
Ele sabe que alguma coisa vai ser bom, porque ele vai jogar bem, ele não vai ficar sem cãibra no jogo. E quantas cãibras nós temos na nossa vida, né? Na nossa alma. Então, nós precisamos nos preparar para vencer, não vencer o jogo aqui na. Hoje tem Corinthians e Palmeiras. Não precisamos, lógico, vamos torcer para o nosso time aí, pro Xará, que eu diga aí, os corintianos aí, e os palmeirenses. Mas tudo bem, esse jogo passa. Mas o grande jogo que nós temos que ganhar é a vida eterna, né? Outro dia, esse final de semana, eu fui no retiro em Aroeira e o padre falava, tem uma meditação sobre a morte, né? Todo retiro tem uma meditação sobre a morte. E aí fala assim, irmão, mas o que é a vida da Terra para a eternidade, né? Para depois 5, 10 mil anos, sei lá quantos mil anos. A eternidade não, né, não, é infinito. Mas quanto vale 60, 70, 80, 90 anos aqui? Nada, não vale nada. Só que a gente não percebe isso, né? E a gente, o grande tesouro que é o céu, a gente não está preparado, a gente não se prepara. Porque a gente acha que as coisas daqui da Terra, essas que vão valer, mas não são, né? Então, a nossa vida espiritual acontece mesmo, na nossa vida espiritual acontece o mesmo. Repetimos gestos, o terço repetimos 50 Ave Marias, 5, 10 Pai Nossos, sei lá, 5 Pai Nossos, mas não é uma rotina, não, é repetição, é treinamento da alma, né? Rezar, perdoar, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes, 7 vezes, não é? É sempre. Mas não é fácil perdoar. Mas agora, com Deus, dá para fazer. Com Deus a gente consegue. Sozinho a gente não consegue. Então, perseverar isso até o fim, se for depender de nós somente, realmente é utópico, é utopia. Outro dia também um amigo falava no retiro, que falava com o padre Francisco, que já faleceu faz alguns meses. Ele falava, padre Francisco, e ele relembrava isso na palestra, mas não é utopia tudo isso aqui que ele falava? Quando vê a tristeza, quando eu fico desanimado, não sei o quê, será que vale a pena? Ele falou, para Deus nada é utopia. Para Deus é realidade. Para Deus a utopia acaba virando realidade. E se a gente vai em busca disso, a nossa vida do céu vai tornando realidade aqui na Terra já. Então o amor a Deus vai crescendo, né? A gente precisa repetir, rezar, buscar, confessar, cair, levantar, e aí o amor vai crescendo. Agora, se depender, mas não é utópico, não é difícil? É difícil. Mas uma vida sem dificuldade não tem graça, né? A gente que já está mais vivido aí, sabe que para crescer, para vencer na vida, tem que sofrer. E através do sofrimento, essas coisas que não são faladas muito nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, isso equivale para Deus, né? O nosso coração vai sendo lapidado, né? Nós temos que ir lapidando o coração. Como que eu vou lapidando? Através do lado espiritual. Fazer retiro todo ano, será que não está utópico? Não, porque eu tenho que relembrar, eu tenho que carregar o combustível. Eu tenho que carregar o tanque, senão não tenho combustível para aguentar todo o abacaxi que aparece tudo no ano, né? Então, Santo Agostinho falava, a medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem descanso, na realidade, também. A outra, parafraseando a frase dele. A medida do amor é amar sem descanso. Não podemos tirar férias para Deus, né? Vou tirar férias agora. Podemos tirar férias para nos restabelecer as energias e tal. Mas para Deus não dá para tirar férias, porque aí a gente acaba entrando na rotina. Então, a medida do amor, como é que eu posso amar mais? É amar sem descanso, é amar sem medida. Quanto que eu devo amar? Cada vez mais.
Mas não tá bom? Não, sempre mais. Nós podemos sempre amar mais. Mas aí depende das graças de Deus. Então, eu sozinho, eu não consigo, mas com Deus eu consigo. Então, amar sem esperar aplausos dos outros, né? Fazer as coisas sem esperar que os outros aplaudam. Que tudo, parabéns, você é o bom, você realmente, lógico. Outro dia eu conversava com alguém e falava, você é vaidoso. A gente pensa que a gente não é vaidoso, né? Mas a gente sempre espera um elogio de alguém. Se não fez a meta, ó, o chefe vai dar bronca, e espera aplausos. A gente tem as vaidades, né? Já falava isso em outras palestras e sempre podemos falar que os sete pecados capitais estão enraizados dentro de nós. E a gente é vaidoso, a gente é preguiçoso, a gente é guloso, a gente é orgulhoso. Mas se a gente não tiver essa luta da perseverança até o fim, a gente vai deixando se enraizar por esses sete pecados capitais. E a santidade exatamente está nisso. Isso é amar sem esperar o aplauso dos outros. Sim, o aplauso de Deus, né? Então, a bênção, São José Maria Escrivá falava sempre da bênção, quer dizer, comentava sobre a bênção das primeiras pedras. E aí ele fez a bênção das últimas pedras. Então, acho que na nossa vida é lutar, e na última, na última pedra de Cava Bianca, que é onde está a sede do Opus Dei em Roma, a última pedra está escrito: lutar por amor até o último instante. Graças a Deus. Temos que dar graças a Deus. Quer dizer, lutar amor até o último instante é coisa de santo mesmo. Então, você chegar no final da vida, no final do último dia, e falar, eu perseverei, é uma coisa não é coisa humana só. Tem que ter um algo mais. E isso é um prêmio para a nossa vida, é um prêmio que nós vamos ganhar, nós vamos ter certeza. Nós temos certeza que Deus vai contar com isso. Vai chegar no céu e falar, venha, entre, que você realmente, você lutou, perseverou, né? Então, devemos pedir essa graça especial de amar com constância na vida. Então, e não depender das emoções. Porque tem dia que a gente levanta com o pé esquerdo, tem dia que a gente não está bem, tem dia que estamos desanimados, tem dia que vem as tristezas. E como é que faz? A gente, humanamente, a gente desiste. Dá vontade de parar no caminho. Dá vontade de não preparar a palestra. Tem que perseverar, senão a gente não vai para a palestra, né? Então, a constância é uma virtude difícil de ser alcançada, porque ela é silenciosa. A constância é uma coisa silenciosa, não faz alarde, não fica colocando nas redes sociais aí. Então, a constância de todo dia, tal, e ser, sorrir, e perseverar, e lutar, e pedir perdão, e trabalhar com amor, e ser amigo, e respeitar as pessoas, e tudo isso, essa constância, ela é uma virtude difícil de ser alcançada. Então, só se alcança quem tem Deus, quem procura Deus. Ela é discreta também, não aparece nas manchetes dos jornais. As constantes não ficam sendo comentada nos jornais, nas redes sociais. Outro dia alguém comentava também que nas redes sociais a gente está sempre sorrindo, né? Sempre tudo bolia. Os problemas não aparecem nas redes sociais, porque não dá ibope, né? Então, sorrir um dia, qualquer um sorri. Agora, sorrir a vida inteira, lutar por sorrir, né? Porque não é todo dia que nós vamos sorrir, sorridentes, mas sorrir todos os dias é coisa de santos. E lutar por sorrir, né? Lutar por dar uma sorrida, porque não é fácil. Às vezes a mortificação maior que tem é sorrir quando ainda não está bem. E não, tem dia que não está bem, estamos tristes e bola para frente, né? Com Deus, bola para frente, né? A santidade está no sempre. Fazer as coisas sempre com amor. Se eu
quero ser santo, se eu quero, mas eu não vou ser santo. Mas eu quero melhorar. Então, ser santo não é que nós vamos ser santos de altar. Outro dia brincava com alguém que nós vamos ser santos de altar. Bom, eu não vou ser, mas eu posso melhorar, eu posso ir para o céu. Essa é a santidade que nós buscamos, né? Então, em igualdade dizia o fundador do Opus Dei, igualdade de talentos, chega mais longe quem é constante. Então, aquela pessoa que tem duas pessoas com o mesmo talento, chega mais longe, alcança mais, cresce mais na vida, no trabalho, nas empresas, dois gerentes, os dois com a mesma capacidade. Aquele que é mais constante chega mais longe. Então, para ser perseverar, eu tenho que ser constante na vida. Thomas Edison testou mais de 200 filamentos para fazer a lâmpada. Se ele parasse no 10º, não teríamos luz elétrica. Possivelmente teríamos, mas de uma outra forma. Então, Leonardo da Vinci também, para pintar um quadro, ele demorou 7 anos. Então, aqui arruma, faz e tal, e arruma, melhora isso, melhora aquilo. Então, tem que ser uma pessoa perseverante para fazer tudo isso, né? E essas pessoas ficaram para a história. Fizeram muitas coisas boas. E nós também podemos ficar, não para a história da Terra aqui, mas para a história do céu, né? Continuamos fazendo, continuar fazendo quando se perde o brilho. Quando as coisas perdem o brilho, a esposa fica mais velha, não é mais aquele violãozinho de 20 anos. Quando perde a atratividade humana, física, aí que tá o brilho. Porque as coisas vão envelhecendo, nós vamos ficando velho, barrigudo, vai ficando, tem problema de saúde, começa a ter problema de próstata, problema de tudo, né? Coluna, e às vezes as mulheres também. Mas e aí? Vamos trocar por duas de 50, como é que é? Duas de 25 por uma de 50? Humanamente, é isso que a maioria das pessoas fazem, né? Mas se eu sou fiel a Deus, sou fiel à esposa, eu mantenho. Eu mantenho o casamento. Quando você casa, quando a gente casa, a gente fala, sou fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando e te respeitando até o último dia da vida, não é? Só que muita gente não leva para frente isso. Porque é difícil. Porque é difícil fazer isso, humanamente, só porque as pessoas esquecem de Deus. Se elas colocassem Deus no casamento, com certeza chegaríamos aos 50, 75 anos de casado. Fazer boda de ouro, depois boda de diamante. E essa é a grande sacada, né? Não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa fazer 50, 25, 50 anos de casado. Então tem que parabenizar mesmo quando a pessoa faz, porque é uma coisa de Deus mesmo, né? E só chega 25, 50, 75 anos de casado se tiver Deus dentro dele. Se não tiver, não consegue. A gente não consegue. Mas não é porque a gente é fraco, não é porque a gente é fraco sozinho. Agora, com Deus, a gente consegue. Então, essa é a perseverança que nós temos que fazer. Porque tem tantas coisas da vida, tem os filhos que percebem isso, os filhos que vão, né, levar isso para frente, os amigos, bom, parentes, as pessoas vão notando que a gente é um pouco diferente. Por quê? Porque tem Deus, não é porque a gente é bom. Então, o mundo busca a novidade, mas o que Deus pede para nós não é a novidade, é a fidelidade. Para ser perseverante, nós temos que ser fiéis. E fiéis, em primeiro lugar, a Deus, e depois à esposa, aos filhos, e depois aos amigos. Acho que essa é a ordem que nós devemos fazer. Qual a primeira coisa? Fiel a Deus. Se eu sou fiel a Deus, lógico que eu vou ser fiel à esposa e aos filhos. E se eu sou fiel a filho, eu vou ser fiéis aos amigos também. Então, é uma cadeia, né? Então, quanto maior fidelidade, mais feliz eu sou, mais felicidade.
E quanto mais felicidade, mais fidelidade. É uma troca, né? Um círculo vicioso, virtuoso, não vicioso. Maior fidelidade, mais felicidade. Então, é, também a vida do cristão é isso, sempre as mesmas voltas, sempre as mesmas coisas. Nós devemos saber mas não é chato. Mas é assim. A vida são as pequenas coisas. As pequenas coisas da vida é que dão as grandes. Você é fiel, no, você se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito, né? No grande. Então, ninguém é constante se não tiver um ideal. A gente não consegue ser fiel, não consegue ser constante se não tiver o ideal. E qual o ideal que nós devemos ter? Nenhum ideal também se faz realidade sem constância. Então, é ganhar virtudes, é a virtude humana. E se a gente não colocar esse esforço, a gente não consegue ter não consegue ser constante. E qual o ideal que nós devemos buscar? O céu. Qual o ideal que nós devemos buscar? É Deus. Esse é o ideal, é o primeiro mandamento da igreja, né? O primeiro mandamento da lei de Deus, não é da igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse é o grande ideal. E não é constante. Então, se você não tem ideal, se nós não temos ideal, a gente vive como se Deus não existisse, né? Então, qual é o ideal? Aí acho que o cerne dessa palestra é assim, qual o ideal da minha vida? O que eu estou fazendo na Terra? Esse que devia sair com esse propósito, né? Qual o ideal da minha vida? É Deus? Então, eu tenho que começar a colocar uma ordem na, na, nas coisas, né? No começo, tudo parece ser fácil, como eu já falava, no casamento, tudo parece ser fácil. Eu vou no primeiro retiro, nossa, agora encontrei a Deus, nossa, agora a conversão. Mas a conversão é coisa de um instante. A santificação é coisa da vida inteira. Esse é um outro ponto de caminho que diz: a conversão é coisa de um instante. A santificação é a vida inteira. Essa que é o grande trabalho. Não é subir a conversão. Quantas pessoas não começam a fazer tênis, fazer academia, fazer isso, ir religião, no retiro, num recolhimento, numa palestra, falar com o padre, tudo, mas não é constante. Porque o grande problema é achar que tudo vai ser fácil. Não, mas agora eu encontrei a Deus. Mas se eu não tiver luta, se eu não lutar, eu não vou conseguir. Porque a gente é natureza humana isso. Não é um defeito meu. É que a natureza humana é assim. Então, o grande problema é achar que tudo vai ser fácil. E não é simples, né? Todos nós sabemos que a vida traz bastantes tribulações aí para nós. A gente não faz porque é fácil, mas porque Deus nos pede que nós façamos. Então, a santidade não está nas pequenas coisas, a santidade está nas pequenas coisas, feita com amor e sempre. Essa é que é a grande sacada. Mas essa é coisa é coisa de profissional, profissional não, é coisa de santo, né? Não é simples fazer isso, né? Quantas pessoas que a gente conhece que começaram e essa palestra aqui já tem vários anos. Muita gente já começou, passou, já foi embora, não participa mais, porque não é simples. Só assistir a palestra já é coisa difícil. Então, também colocar empenho em participar, em ir atrás, em fazer o retiro, e falar com o sacerdote, é uma luta. Dá trabalho para burro, né? E estar prevenidos, porque chega um momento que as coisas complicam, se cansam. Pode, pode colocar isso todos nós. Tem hora que vai cansar. Tem hora que vai ser, putz, eu acho que eu já deu o que tinha que dar. Por quê? Porque somos humanos. E as coisas
as coisas entram na mesmice e a gente fica cansado e a gente desanima. Isso não é uma coisa minha, é que todos nós somos assim. Então, o fervor diminui, o entusiasmo se esvai, o bem começa a pesar, né? As coisas pesam e se torna árido e custoso, sem brilho, ninguém fala de mim, mas é nessa hora que se revela o amor que nós temos a Deus. É nessa hora que Deus precisa estar presente. É nessa hora que começa as coisas, parece que vai degringolando. E sem Deus fica muito mais complicado. Amar quando há vibração, quando é fácil, quando é fácil, é humano. Mas perseverar quando a alma se arrasta, aí é coisa divina. E quando custa, aí é coisa divina. Aí tem que ter Deus no coração. E se a gente não procura Deus, se a gente não tem esse trato com Deus no dia a dia, não pode ser ano a ano, no dia a dia, a gente não consegue. Então, esse cansaço, já estamos terminando, na nossa vida espiritual, quantas vezes experimentamos esse cansaço espiritual, né? Não cansaço do corpo, cansaço do espírito. A gente acha que depressão começa a entrar porque a gente não confia mais em Deus. Lógico que quando tem depressão, tem que cuidar, que tem que tomar remédio, tem psiquiatra, tem que ter tudo isso aí. Mas a oração vai se tornando seca, né? Os propósitos que nós não avançam. A gente vai no retiro, faz um propósito, chega na semana seguinte já não tem mais. Porque é fácil fazer o propósito lá no retiro, lá. Eu fiz um monte de vários, 3 propósitos. Mas para levar isso até o ano que vem, com certeza vai ter que lutar muito, porque não sai fácil. Então, o bem que fazemos não gera frutos. Quando os bem que fazemos não gera frutos, puta, eu sou um banana. Quando o serviço não é reconhecido pelos outros, né? Pô, ninguém reconhece que eu faço. Quando aí os pecados voltam e aí a gente pega, será que vale a pena continuar assim? Realmente, humanamente, não vale a pena. É uma utopia tudo isso, né? Então, como dizia, terminando já, Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E se a nossa alma, se a gente quer ter uma alma grande, a gente tem que, vale a pena, né? A gente ir atrás disso. Então, aí que precisamos perseverar por amor. E como dizia São Paulo, combati o bom combate. Acho que nós deveríamos chegar no final da nossa vida, dizendo assim, eu combati o meu combate. Caí, levantei, fiz um monte de besteira, mas eu combati, eu fui atrás. Então, o importante não é cair, não é fazer coisa errada. O importante é levantar, ir atrás, renovar, porque nós somos pessoas frágeis, né? E cair e levantar, começar e recomeçar, e temos que aprender sempre. Esse é o nosso objetivo na vida. Aprender até o último instante. Perseverar até o fim. Assim, com certeza, acho que nós deveremos ir para o céu, né? Pelo menos para o purgatório, né? Beleza?